Mazin é um engenheiro de biotecnologia que trabalhava na empresa de pesquisa Trifoil, especializada na criação de uma planta carnívora chamada trifídio. Eu vou chamar de planta porque trifídio ninguém merece, né? O nome complicado. Essa planta produz um óleo muito útil e ajuda nos combates do aquecimento global. O que pouca gente sabe é que essas plantas representam um perigo real para os humanos. Quando uma planta começa a fazer coisas estranhas, o Dr. Mazinho é chamado para descobrir o que está acontecendo. Enquanto ele está olhando a planta, ela pega o braço dele com muita força, mas o Dr. Mazinho é salvo por um choque elétrico que um de seus amigos dá à planta na mesma hora. Alguém que não gosta dessas plantas invade o lugar onde elas são guardadas. As câmeras de segurança visam os funcionários e eles enviam reforços para tirar o intruso da plantação de forma segura. Mas assim sua colega Lucy corre para o pomar e tentar acalmar o homem, mas de repente uma das plantas ataca os olhos de Mazinho e ele quase fica cego. Você forte chegam e todos saem da plantação com segurança, mas só depois percebem que Mazinha acaba sendo envenenado por um corte leve. Lucy leva ele para o hospital em Londres, onde o médico dá um remédio para o veneno e coloca curativos nos olhos de Mazinho. O médico diz para ele descansar por 24 horas. Enquanto isso, o mundo inteiro está ansioso para ver uma chuva de meteoros que vai acontecer à noite. Um astrofísico explica que o Sol vai voltar de uma explosão de gás de fogo que vai fazer o céu parecer que tem muitos fogos de artifício, mas ele tranquiliza as pessoas, dizendo que esses fogos de artifício não vão fazer nenhum mal para os seres humanos ou para a Terra. Incentiva as pessoas a aproveitar essa experiência incrível. À noite, quando o céu escurece em Londres, um espetáculo incrível começa. Os passageiros tinham um avião voando acima de Londres, também tem um espetáculo e ficam encantados. Entre eles está um homem chamado Towers, que nem sempre se importa com fogos de artifício. Ele apenas dorme com uma máscara nos olhos, enquanto os outros se levantam da poltrona para ver melhor. Depois, a chuva de meteoros emite uma luz ofuscante, interrompendo sinais de TV. As pessoas mal conseguem abrir os olhos devido à intensidade da luz quando tudo acaba, mas acorda em um hospital com os olhos encaixados. Depois de retirar os curativos, ele percebe que consegue ver normalmente, mas todos ao seu redor ficam em pânico, porque ficaram cegos. Enquanto isso, no avião Torres se acorda com o caos que está acontecendo. O avião está prestes a cair, porque os pilotos também ficaram cegos. Torres se recolhe, todos os coletes salva-vidas, os enche e se esconde no banheiro, usando os coletes para ficar seguro. Mas sim tenta encontrar um médico no hospital, mas até mesmo o profissional de saúde está cego quando ele percebe que vai acontecer um apagão, mas corre de volta para um laboratório para manter as plantas presas, porque se as plantas escaparem, elas podem se reproduzir rapidamente, ameaçar toda a vida na Terra. A queda do avião em Londres foi devastadora, com a maioria dos passageiros não sobrevivendo, mas Torres foi encontrado entre os destroços, com apenas alguns arranhões, enquanto os outros choram pelas vítimas. A jornalista acorda em meio aos escombros de um prédio destruído em Londres. Ela fica surpresa por ter mantido a sua visão, depois que todo mundo ficou cego, enquanto tenta sair dos escombros. Se encontrar ajuda, ela é tomada como uma refém por um policial cego, antes que ele possa fazer algum mal. A mulher, ela é salva por uma. Assim, juntos, eles decidem ir até a prefeitura para descobrir o que estava acontecendo. Enquanto isso, Torres se aproveita. Oportunidade para pegar tudo o que pôde na empresa das plantas. Todos, incluindo Lucy, aquela assistente do começo do filme. Lembra? Perdem a visão por conta da luz. Mas aquele ativista que estava preso na sala de controle ainda tem a visão intacta, que aproveita a oportunidade para liberar as perigosas plantas. No dia seguinte, mas finalmente, chegam à prefeitura, mas são recebidos por uma multidão de pessoas cegas. Em pânico, eles tentam conversar com os guardas cegos, mas eles começam a disparar contra tudo que vem pela frente. Os dois dirigem para a empresa. Quando chegam lá, o laboratório está todo destruído. Finalmente, percebe a gravidade da situação. Agora que as plantas escaparam, elas vão para o laboratório dele e recupera um gravador que contém o som das plantas. Assim, sempre gravou o som das plantas e descobriu que elas estão se comunicando entre si. Depois disso, eles dirigem para a casa do pai de Joe, para ter certeza de que ele está bem. Mas quando chegam lá, ele já havia sido pego. Estava sendo puxado por uma planta. Depois disso, a dupla vai para uma estação
estação de rádio, transmite as notícias sobre a perigosa planta. Eles falam para todo mundo, com visão, ajudar os outros a chegar a um lugar seguro. Torce, chega à sala do primeiro-ministro e pergunta à sua secretária onde ele está. Depois de descobrir que o governo não existe mais, ele parte em busca de poder, querendo se tornar o próximo líder do povo. E no dia seguinte, mais encontram um rastro de foguetes vindo da outra parte da cidade. Ele percebe que há outras pessoas com visão que provavelmente formaram uma comunidade quando a dupla finalmente chega ao local onde todos os sobreviventes se reuniram. Eles veem que os oficiais não estão. Eles são recebidos por Michelle Bitlin, líder da Organização dos Sobreviventes. A organização liderada por Michelle está trabalhando para fornecer alimento e abrigo às pessoas afetadas, mas não sabe que plantas podem ser uma ameaça ainda maior quando o Mazinho revela o verdadeiro perigo das plantas. Michelle pede ajuda em conselhos deles e de especialistas. Uma cena mostra as plantas tomando conta das trilhas ferroviárias. Enquanto isso, nas ruas, um homem chamado Cocker, que ainda tem visão, lidera um grupo de pessoas cegas em busca de alimentos, e Adorense, desesperado para se juntaram, um grupo de líderes se aproxima de Cocker e sugere invadir o prédio onde pessoas com visão estão refugiados, a intenção de mantê-los como reféns e obrigá-los a ajudar os cegos. Enquanto isso, Mazen planeja ir até o seu pai, que vive no campo, e também é um pesquisador de plantas. Ele acredita que com a ajuda do pai, eles podem encontrar uma maneira de cumprir as plantas perigosas. Antes de partir, eles são atacados por qualquer sua equipe de pessoas cegas, mas sim, todos são feitos de reféns. Depois de coletar comida e remédio em um armazém, problemas surgem quando o local fica infestado por plantas. Qualquer percebe que Massinha estava certo sobre o perigo das plantas. Ele pede a Toance para fornecer armazém, tudo o que ele precisa para se livrar do problema. O que ela transmita, outra mensagem no rádio, pedindo que todos venham para Londres em busca de ajuda. Mas na verdade, ele quer reunir o maior número de pessoas para comandar, sem saber as suas verdadeiras intenções. Chu concorda em fazer o que ele diz. Enquanto isso, os seguidores de Torres se fazem de Cocker Mazin, reféns tirando-os do poder. Eles são levados para uma floresta pelos capangas de Torres, mas são logo atacados por plantas. As plantas tiram a vida de todos os homens de Torres, e apenas Mazinho e Cocker conseguem sair da floresta vivos. Na manhã seguinte, Mazen e seus amigos chegam a uma igreja para tratar as suas feridas. Eles encontram uma freira que diz que a igreja é imune aos ataques das plantas. Mazen suspeita que ela esteja escondendo algo. Ele decide partir em busca de seu pai. O caminho, ele encontra vários corpos de freiras, colocadas em cruzes, usadas como sacrifício para proteger a igreja das plantas. Ao chegar na igreja, Mazen revela a verdade para as pessoas, e a freira expulsa. Eles agradecem a Mazen por sua ajuda e ele continua a sua jornada para a casa de seu pai. Na próxima cena de um encontro gravador de fita de Mazinho, ela descobre que Torrent fez algo com cópia. Imagine para se tornar o líder em seu próximo programa de rádio. Ela decide revelar a cidade, alerta as pessoas para ficarem onde estão, isso irrita, torce, e ele envia seus capangas para eliminar Joe. Ela consegue escapar da torre de rádio, corre para a cidade, mas os capangas param de correr, mas acreditam que ela nunca sobreviveria entre as plantas. Joe é atacada por um exército de plantas, mas felizmente ela encontra um veículo funcionando e sai dirigindo. Ela dirige até a casa do Batman assim, pois sabe onde ele mora. Enquanto isso, mas ele chega a uma pequena cidade onde todos foram levados pelas plantas, exceto por duas meninas pequenas, chamadas Susan e Morgan. No começo, elas dispararam contra ele, acreditando que ele é um ladrão, mas para quando o Mazinho explica que só precisa de um veículo para chegar à casa do pai dele, as meninas vivem sozinhas desde que os pais delas foram levados pelas plantas e precisam de um adulto para cuidar delas, mas suas novas amigas partem em busca do pai dele. Depois de dirigir por algumas horas, eles são surpreendidos por um veículo que os para. Por pura coincidência, o pai de Mazinho sai do veículo e os convida para se juntarem a ele. Eles
Eles seguem até a casa dele, escondida no meio da floresta, e protegida por fios elétricos quando entram na casa. Maxine fica surpresa ao ver Joe, e os dois ficam aliviados e felizes por estarem juntos por alguns minutos. Mas em Edio, esquecem os problemas do mundo e dançam lentamente juntos de volta a Londres. Stories. E fica cada vez mais ansioso, não consegue cumprir a sua promessa, de ajudar as pessoas. Ele sabe que a única pessoa capaz de deter as plantas é Maxine. Enquanto isso, o pai de Mazinho tem um plano bem elaborado para se livrar das plantas. Ele criou uma planta feminina, geneticamente modificada, para bloquear a criação de novas plantas. Se esses tipos de plantas forem espalhados por toda a parte, eles farão com que todas as plantas masculinas fiquem infértil, e uma hora depois todas vão desaparecer, mas ele precisa do pólen de uma planta feminina para que o seja concluído. Então Mazen em ensaio busca dela, e Susan o acompanha até o depósito. Mazen usa as gravações da mãe dele sobre ruídos que podem atrair a planta, e usam quase atacada por uma que quase arrasta a menina. Mas Mazen pula nela e ataque eles trazem a planta para casa, e começam um experimento na mesma noite. Torraci encontram um antigo relatório de Mazin. Eles descobrem o endereço do pai dele. Eles correm para o campo para pegá-los de volta à casa de Mazinho. Um avião sobrevoa e distribui panfletos por toda a parte. Através dos panfletos, o grupo é informado sobre uma colônia de sobreviventes na Ilha Branca, onde as pessoas estão fornecendo comida e água para todos, depois derrotar as plantas. Maxine e o grupo planejam se mudar para lá. O pai dele está alimentando as plantas famintas, como de costume, mas desta vez, ele escuta um ruído que estava na gravação, e o ruído torna a planta agressiva. Depois de um tempo, ela ataca o pai de Mazinho, mas tenta ajudar o pai e acerta a planta, mas já era tarde demais, porque ele já foi envenenado pelo veneno da planta, como a planta que seria a sua salvação está sem vida. O pai de Mazin vai de arrasta, e eles esgrimaram o corpo do pai dele à noite e decidiram partir para a Ilha Branca mais tarde. Enquanto passava pelas coisas antigas, Maxine encontrou uma máscara preta que ele se lembrava de ter usado no dia que sua mãe se foi. Ele não se lembra muito sobre aquele dia, mas sabe que foi salvo por um grupo em uma selva africana que sabia como lutar contra as plantas. Na manhã seguinte, Torce e seus homens chegam à casa, ele quer lutar contra as plantas e pede ajuda para Mazin. Porém, mas aí não tem mais ideias. Torres se fica com sangue nos olhos e ordena que ele invente algum plano de qualquer jeito, ou ele vai sumir com as garotas. Mas quem sabe que não há forma de parar as plantas. Agora, em vez disso, ele foca em levar todos para fora da casa com segurança. E para fazer isso, ele planeja usar aqueles ruídos para atrair elas quando Torce e seus homens estiverem ocupados lutando contra as plantas. O grupo terá uma chance de escapar quando chegou a noite. A casa estava cercada por plantas, exatamente como Mazinha havia planejado. Torna-se percebe que Maxine estava por trás de tudo isso, e pede para o seu braço direito para eliminar as garotas. No entanto, já estava de saco cheio do chefe, e não quer fazer isso com as garotinhas. Ele fica do lado de Mazinho e protege eles. Em seguida, as plantas tomam conta e pegam todas as pessoas que estavam com Torrente. Os outros tentam fugir, mas como a casa está cercada, eles são presos no momento de pânico. Mazen lembra do dia em que sua mãe se foi. Um homem havia feito Mazinho usar uma máscara preta e derramando veneno das plantas em volta de seus olhos. O veneno enganou as plantas e fez elas pensarem que ele era uma delas. Ele faz o mesmo com todos e sai da casa, do maior cuidado. Eles acabam percebendo que as plantas não atacam o grupo. Neste momento, Dormes estava maluco de raiva e começou a disparar. Contra eles, ele é pego em um dos galhos das plantas, enquanto o grupo escapa com segurança. Na última cena, eles estão a caminho da ilha de White para começar uma nova vida e lutarem contra as plantas com os conhecimentos que reuniram. Esse filme é a adaptação de um livro, que já foi adaptado uma vez em 1962, e Joe é uma abreviação de janela. A série aborda bastante sobre a psicologia humana, mostrando que o monstro nem sempre é o único vilão, e os humanos podem ser os maiores perigos. E aí, gostou do vídeo, né? Então você vai gostar desses aqui também, que eu escolhi para você.